Provavelmente tem um grande componente de vocação, mas existe também o exercício da medicina, que aí depende muito de outros fatores que são mais importantes do que vocação. Primeiro que eu acredito que o profissional da medicina tem que ser portador de uma espécie de dom para ser médico. Toda profissão tem suas especificidades. A medicina, seguindo dessa forma, também tem umas especificidades que são a característica, as definições da medicina. Às vezes nós somos dados a considerar a medicina como a arte de curar, como já se dizia no início da profissão, da prática médica. Mas eu entendo que a medicina não é destinada a curar. Para mim, a medicina é a tomar conta, a partilhar o sofrimento e minorar o sofrimento de um semelhante. A cura depende de muitos fatores, claro, aí incluído com muita importância o conhecimento científico, o avanço da ciência, o interesse dos profissionais. Mas o principal da medicina, eu entendo que seja o de assistir e tomar conta. Como desafio profissional, eu não considero um desafio, considero uma forma de os médicos, como pessoas, serem diferentes. Os médicos, às vezes, são submetidos a regimes de trabalho, a más remunerações, como qualquer trabalhador. Sendo que a má remuneração e as condições de trabalho limitadas prejudicam não só o médico, não, prejudicam quem ele vai atender, que vão tocar no humor do médico, na conta que ele tem para pagar, naquele sentimento negativo que ele desenvolve pelo plano de saúde, que ele sabe que, além de remunerá-lo mal, ainda está maltratando as pessoas a quem ele tem que atender. Eu me tornei conselheiro a convite de um médico muito jovem e foram fazer uma escolha, uma eleição entre os médicos para compor o Conselho de Medicina, e esse corpo de conselheiros, um colega me convidou para que eu fizesse parte de uma chapa. A chapa é muito grande, são 40 pessoas. Então, eu fui um dos 40 escolhidos por um grupo que estava na liderança dos movimentos médicos, em especial o Conselho de Medicina, e eu me agreguei e fui, e passei muitos anos no Conselho Regional de Medicina. Os conselhos não são constituídos, eles não existem para cuidar da profissão médica. É muito mais a proteger as pessoas que precisam dos médicos. Porque o conselho é para preservar o quê? A ética, o bom comportamento, as atitudes corretas dos médicos, sejam elas do ponto de vista sob a regência científica ou comportamental, de atitudes, ou seja, moral. Então, o conselho é muito importante nesse aspecto de cuidar para que os médicos se comportem decentemente em relação, não é só a profissão, não, principalmente às pessoas. Então, quando nós vemos um comportamento inadequado, agressivo, imoral de um médico, moralmente questionável em todos os aspectos, então os conselhos têm que agir para que esse médico não continue na atividade.
E, naturalmente, isso tem que ser divulgado, e aí nós pecamos que os conselhos divulgam muito pouco as punições que dão aos médicos. Quase ninguém sabe. Quando um jogador de futebol quebra uma perna ou agrediu o juiz, todo mundo sabe. Quando o médico agride uma pessoa, do ponto de vista moral, ou não digo nem técnico, que o conselho pune, ninguém sabe. Ninguém sabe. Às vezes ele continua, o conselho não pode vir, não tem poder, melhor, não tem condição de ficar monitorando com um colete eletrônico, né? Eu entendo que quem se formar em medicina não deve se preocupar com o seu sucesso pessoal. Isso é difícil, porque nós humanos ansiamos por isso, por sermos reconhecidos, sermos sucessos. Mas podemos ter isso abaixo do interesse pelas pessoas. Um halago, um aperto de mão, um abraço, muito obrigado, de alguém que ficou satisfeito com o seu atendimento, vale mais que qualquer outra coisa material na nossa humanidade. Na nossa vida, não pode ser feita só de sucessos materiais. É bem verdade que nós estamos com uma realidade onde as pessoas, às vezes, já vão para um vestibular orientado por alguém para ser tal especialista, a seguir tal especialidade. O que é, para mim, um desvirtuamento do sentido da medicina. A medicina deve ser exercida sempre, sempre e sempre em favor de minorar o sofrimento alheio, de assistir, seja qual for a atividade que se faça do ponto de vista de especialidade.